Então, vamos lá, irmãos, no estudo aqui do livro do profeta Isaías. Eu vou pedir para quem estiver com o celular, né, para virar o celular na horizontal, porque eu acho que a visualização fica má. Às vezes, se tiver algum conteúdo aqui, talvez não caiba na tela. Eu vou pedir para os irmãos também acompanharem com suas Bíblias, porque, infelizmente, aconteceu um desastre aqui, e não sei porquê, mas o arquivo não salvou, e aí eu não vou conseguir projetar os textos, né? Então, vou pedir para os irmãos que, se possível, né, acompanhem com a Bíblia, para facilitar, né, a nossa compreensão. Hoje, irmãos, a gente vai estudar o capítulo 33. Né? Continuaremos no estudo do capítulo 33. Então, no de hoje, eu acho que vai ser breve, né? Como eu aprendi com um professor, Emílio Garófalo, e pastor também, né? Se a aula for ruim, que seja breve, né? Então, a aula vai ser breve. Não se preocupe. Essa foi muito boa para mim, viu? Gostei. Vou aprender, vou aprender. É boa para mim, né? O pastor tem ótimos sermões aí. Né? Você é meu amigo, não vale. Você que está fazendo elogio aí. Então vamos lá. Irmãos, a gente vai ver que a dependência no Egito, como a gente já viu, né, em outros textos, né, que o povo de Deus, Judá, depositou sua confiança no Egito. E a gente vai ver que essa dependência só resultou em desastre, né, porque o Egito não pôde fazer nada. E essa dependência, ela vai ser substituída por uma plena confiança em Deus. Né? E como o povo de Deus agora volta a confiança a Ele, o resultado vai ser diferente. Antes, que o resultado foi só desastre, agora o resultado é o quê? Salvação. A gente vai ver no texto de hoje. Né? E apesar do texto não mencionar o contexto histórico, esse contexto histórico ele é achado pelos comentaristas de forma lógica. Né? O texto não vai apresentar qual é o contexto histórico que eles estavam, né? Mas de forma lógica a gente consegue encontrar esse contexto histórico. Né? Então, os líderes de Judá eles tentaram, de todas as formas, escapar do aperto da Síria. Né? Só que cada tentativa ela se revelou infrutífera. Né? Então, os líderes de Judá foram buscar apoio, né? Como, sendo bem repetitivo, né? Como disse em aulas passadas, entre o Egito e os assírios estava Judá, né? E os assírios estavam avançando cada vez mais, né? Então, em busca de refúgio, de um auxílio, o povo de Judá, né, o povo de Deus de Judá, foi buscar auxílio no Egito, né? Só que o Egito foi derrotado. Senaqueribe, que era o rei dos assírios, né, recusou qualquer negociação. Né? Eles haviam feito um tributo, né? Diante do fracasso do Egito, Judá ofereceu pagar tributo, né, aos assírios, né, para que os assírios eles deixassem em paz, né, o Judá. Então, foi oferecido por parte de Judá um tributo, e Senaqueribe aceitou esse tributo, né, porque mesmo assim, recebendo o tributo, não respeitou o acordo que ele tinha feito, e avançou seus exércitos em cima de Judá. Né? Então, foi isso que a gente vai ver aqui no texto de hoje. E aí a gente vai ver que o rei Ezequias, rei de Judá, na época, vai levar o povo de Deus ao arrependimento. Isaías, né, como a gente vai ler hoje, apresentará qual é a resposta de Deus a esse arrependimento do povo. Certo? Então vamos lá, irmãos, na leitura do verso. A gente vai ver poucos versos hoje, a gente vai ver do 1 ao 9. Tá? Isaías capítulo 33, verso 1 ao 9. Vou fazer uma leitura, os irmãos, possível acompanhar. Tá? O pastor acho que colocou aí, né? Tô tentando colocar. Tá todo mundo acessando aí? Tá visível? Tá, para mim aqui apareceu. Aí eu vou tirando conforme você for falando, tá? Ok. Então vamos lá, irmãos, fazer uma leitura do capítulo 33, verso 1 ao 9. Tá? Ai de ti, destruidor, que não foste destruído,
e procedes perfidamente, e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfeitamente, serás tratado com perfídia. 2. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã, nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto, fogem os povos. Quando tu te ergues, as nações são dispersas. Então, juntar-se ao vosso despojo, como se ajuntam as lagartas, como os gafanhotos saltam. Assim, os homens saltarão sobre eles. 5. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. 7. Eis que os heróis pranteiam de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam por ela, rompem as alianças, as cidades são desprezadas. Já não se faz caso do homem. A terra geme e desfalece o Líbano. A terra geme e desfalece. O Líbano se envergonha e murcha. Saron se torna como um deserto. Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. E aí? Então, irmãos, como eu já disse, a gente vai ver agora, né, o arrependimento do povo de Deus, né, e a resposta de Deus a esse arrependimento. Né. Verso 1, né, o profeta vai falar: ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia. O destruidor aqui, ele não é identificado, né, mas a identidade, ela é designada conforme as conclusões, né, do que a gente já leu, e provavelmente se trata dos assírios, né? Está falando aqui, então está se referindo aqui à Síria. E que vemos o juízo anunciado à Síria, né, no sentido de que eles pagarão pelo mal que eles fizeram. E eles pagarão com juros, né? A palavra perfidamente aqui, ela significa perversamente, né? Então, ai de ti, destruidor, que foi perverso com os outros, né? Então, como você foi perverso com os outros, você será tratado perversamente, né? Essa é a ideia que o texto está nos passando aqui. Ele segue: acabando tu de destruir, serás destruído. Né? Nos passa uma ideia de que, por mais poderosa que seja a nação, né, há um dia que esse poderio vai acabar. Né? Ninguém se mantém no topo eternamente. Né? Então, a ideia de que Isaías passa aqui, por mais forte que essa nação possa ser, por mais forte que uma nação possa ser, qualquer nação, né, possa ser da sua época, um dia esse poder ele vai acabar. Né? E quando isso acontecer, a promessa é que o destruidor, né, personificado aí na Síria, quando esse dia a chegar, ele será destruído. Né? Seguindo, verso 2. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Agora a gente tem um clamor, né? Uma atitude muito diferente daquilo que a gente já viu no capítulo 29 e 30. Né? Antes, o povo de Deus ele preferiu traçar as alianças com o Egito, né? Fazendo reuniões secretas, se reunindo secretamente, né? Deixando Isaías à margem desses assuntos importantes. Né? Isso significou o quê? Que eles não estavam nem aí, né, para o conselho de Deus, né? Eles preferiam tratar isso de forma secreta, né, sem os conselhos de Deus. Os irmãos estão escutando alguma voz no fundo? Não? Acho que está atrapalhando um pouco. Eu estou ouvindo a voz da Bruna. Porque ela está ali na MD dos adolescentes. Deixa eu só ajustar aqui o microfone. Só um minuto, irmãos. Vamos lá, irmãos.
Verso 2. Como eu falei antes, o povo de Deus, ele preferiu tratar alianças, né, com o Egito, fazendo reuniões secretas. E agora a gente vê um cenário totalmente diferente, porque o povo de Deus agora pede, clama, né? Clama ao Senhor, clama por misericórdia, né? Então, antes, o povo de Deus estava longe dos seus conselhos, né? Só que Deus, com seus juízos bastante didáticos, né, fez com que o povo de Deus voltasse aos caminhos corretos. E é justamente essa volta que a gente vê aqui no verso 2, né? E aí o profeta fala aqui, né? Se tu o nosso braço manhã após manhã. Em outras traduções, está dizendo que se o nosso braço de manhã, né? Nu, ele tem a palavra nu. A ideia que ele passa aqui é de um homem forte, poderoso, no momento do ataque, né, que vem pela manhã, ele desnuda os braços, né? Como se arregaçasse as mangas assim. Então, esse homem, esse guerreiro, ele desnuda os braços para lutar em favor do povo, né, e para defender este povo, né. Os ataques pelas manhãs, eles eram estratégias de guerra muito utilizadas, né, que tinham seu êxito, porque quem é que está preparado para receber um ataque de manhã, né? Ninguém. As pessoas eram acordadas ao som das trombetas dos inimigos, né? E daí, é claro, a situação que se espera é uma situação totalmente desesperadora, né? Quem já acordou aqui de manhã atrasado para o trabalho, para a escola, né, ou para a EBD, é horrível, né? Porque você acorda já, meu Deus, estou atrasado, aí pega tudo de qualquer jeito e pega as coisas que lembrar, né? Quando eu estava no ensino médio, acontecia bastante, porque a gente acordava cedo, dormia muito tarde. Então, eu cheguei no colégio e quando eu fui ver, eu estava com um sapato, um pé de um e um pé de outro, né? E eu tive que assistir a aula todinha até a hora de ir embora, com um sapato diferente no pé. E a ideia de desespero é justamente essa: quando o inimigo vem pela manhã, ninguém espera, né? Os povos não esperam os inimigos. E aí o verso 2 ele faz um clamor, né, como pedindo, né, que o Senhor os proteja, assim como um homem forte que desnuda o seu braço para proteger o seu povo pela manhã, né? E aí o povo de Deus, né, se volta ao Senhor neste momento, né? Verso 3. Só um momentinho, a irmã Dávia, ela tá com a mãozinha levantada aí. Ah, tá. Pode falar, Dani. Eu estava com a mão levantada há um tempo atrás, mas desde que começou a falar, estava dando eco, eu não estava conseguindo ouvir. Aí eu consegui ajustar aqui o meu áudio e diminuir o eco. Ah, tá ok. Então vamos lá, irmãos. Tá dando eco aí no celular dos irmãos também? Ou tá normal, né? Ok. Vamos lá, verso 3. Leitura do verso 3, né? Ao ruído do tumulto, fogem os povos. Quando tu te ergues, as nações, elas são dispersas, né? Dá um sentido de que ao troar das vozes, né, que se refere ao trovão, que os antigos acreditavam que os trovões, eles achavam que seria a voz de Deus, né? Então nos passa a ideia de que o Senhor é tão poderoso que ao som da sua voz, os exércitos eles são desbaratados, né? Então os povos eles saem correndo, os exércitos dos assírios não veriam outra alternativa senão fugir, né? E fugir um desbaratamento do exército mesmo, né? Fugir desesperados ao som da voz de Deus, né? Essa é a ideia que nos passa aqui no verso 3. Então, ao ruído do tumulto, né, fogem os povos. Quando tu te ergue, as nações elas são dispersas. Continuando, verso 4. Então, ajuntar-se-á o vosso despojo, como ajuntam as lagartas. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. Então, quando os assírios, ao som da voz de Deus, né, e ao levante do Senhor, fugirem, eles vão deixar tudo para trás.
né? Vão sair em pânico, deixando seus tesouros, suas roupas, sua bagagem, e todos esses despojos, eles serão levados rapidamente, assim como larvas destroem plantações inteiras, né? Os irmãos já devem ter visto, né, que larvas destroem plantações inteiras, e assim como os gafanhotos também devoram as lavouras inteiras, né? Então, no sentido de que aqueles bens deixados para trás pelos assírios, eles serão consumidos rapidamente, né? Pelo próprio povo de Deus, que vai fazer fruto desses despojos, né? Vai usufruir desses despojos. Assim como esses assírios fizeram com outros povos também, né? Porque eles dominavam e ficavam com seus despojos. Assim acontecerá com ele, porque isso já foi prometido, né? O verso 1 que a gente leu, né? Com perfídia tratastes, assim será tratado, né? Perfidamente tratastes, né? Então será tratado com perfídia. Então, é exatamente essa ideia de que os assírios eles sofrerão, né, e pagarão pela sua perversidade, e seus despojos eles serão consumidos. Da mesma forma que gafanhotos consomem as lavouras, os seus despojos serão consumidos. Né? Da mesma forma que as larvas elas comem as plantações, da mesma forma, os despojos dos assírios eles serão consumidos. Continuando aqui no verso 5. O Senhor é subiu das alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Com base em tudo isso que a gente viu, né, Isaías agora proclama a imensa majestade de Deus, a imensa majestade do Senhor. Ele é o único verdadeiramente que é enaltecido, né, não são os oficiais hebreus, não são os diplomatas hebreus, não é o Egito que tentou prestar ajuda, não é a Síria, mas o Senhor é o único enaltecido, né? E aqui o profeta vai lembrar, né? O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça, né? Então, como a gente já viu, por conta de tudo isso que aconteceu, né? O profeta agora como se fosse um louvor mesmo, né? Um enaltecimento a Deus. Verso 6. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus templos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Né? Então, agora, né, porque o povo se voltou a Deus, haverá estabilidade, né? Isto é, as circunstâncias não estarão mais sujeitas a toda espécie de certeza, de mudança, né? Por conta do medo dos inimigos, né? Vai ser uma época caracterizada por estabilidade, vai ser uma época caracterizada pela permanência, né? E aí haverá abundância de salvação, abundância de sabedoria e abundância de conhecimento. Essas qualidades, salvação, sabedoria, conhecimento, estão arraigadas, né, no temor do Senhor, que ele segue, né, logo adiante. E, portanto, o temor do Senhor será o seu maior tesouro, né? Por quê? Porque o temor do Senhor, né, está arraigado a salvação, a sabedoria e o conhecimento, né? Então, o temor do Senhor, né, será o maior tesouro para ajudar o povo que agora se voltou aos caminhos do Senhor, né? Continuando o verso 7. Eis que os heróis pranteiam de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. Ele traçou um cenário profético, mas agora o profeta ele volta a descrever a angústia presente, né? O que o profeta diz é que quando o povo de Deus se converter, coisas boas acontecerão, o Senhor será bondoso e trará salvação para o seu povo. Mas agora, Isaías trata do cenário contemporâneo, né, a época. Então ele descreve a angústia do momento presente com que eles estavam passando, né? Então esses que os heróis planteiam de fora, os mensageiros de paz estão chorando amargamente. Vimos nos versos anteriores a bênção vindoura, né, mas agora ele descreve essa aflição presente. E descreve uma situação
que toda esperança está perdida. Os heróis, eles não podem ajudar, né? Os diplomatas, eles também não podem ajudar, né? Então, lembra que eu disse no início da nossa aula, os egípcios fracassaram, os egípcios não puderam ajudar, né? Os egípcios, eles foram derrotados. Então, Judá oferece tributo a Senaqueribe, a senhora Senaqueribe, não moleste, né, Judá, não moleste a cidade de Judá. Então, a gente vai te pagar um tributo para isso. Senaqueribe aceita o tributo. Mas, a despeito disso, né, Senaqueribe continuou com seus planos perversos, né? Aceitou o tributo, né? Judá está pagando lá tributo para Senaqueribe, né, para que os assírios não invadam Judá. E só que não adianta, porque Senaqueribe continuou com seus planos, e por isso o choro, né, amargo dos mensageiros, né, porque Senaqueribe continua na intenção de conquistar Judá. Verso 9, verso 8. As estradas estão desoladas, cessam os que passam por ela, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem, né? Então, as estradas estão desertas agora, né? Sem uma condição de paz, as caravanas, que eram pesadas e carregadas de tesouros, né? Elas não ousariam a prosseguir, porque o cenário está de guerra, né? Então, tem muita incerteza. Você não sabe o que você vai encontrar pelo caminho. Você pode encontrar seu inimigo pelo caminho, né? Então, o cenário aqui é de incerteza mesmo. O peregrino, ele vai cessar a jornada. Ele não sabe o que aguarda, né? Ele não sabe o que tem na estrada. Então, o peregrino aqui, né, não vai continuar com a sua a jornada. A aliança ela foi rompida, né? No verso 8 aqui, rompem-se as alianças, ou seja, a aliança foi rompida porque Senaqueribe não respeitou o acordo, né? Senaqueribe não respeitou o acordo, então, por isso, a aliança foi rompida, né? As testemunhas, algumas traduções aqui, nesse verso 8, diz que as cidades são desprezadas, só que em outras traduções, a palavra aqui, por ser a mesma, ela foi traduzida como testemunhas, né? E testemunhas talvez seria a melhor palavra para a gente entender o que se passa, né? Porque os acordos eram feitos perante testemunhas, né? Então, nesse sentido, as testemunhas foram desprezadas, porque Senaqueribe não cumpriu o acordo, né? O acordo de paz. E por isso as testemunhas são desprezadas, né? E por conta disso, porque Senaqueribe é tão perverso, ele não faz caso do homem, ele não dá valor, ele ignora, né? Ele despreza, né? Porque desprezou esse acordo que foi feito, né, com Judá. Então, o profeta aqui descreve o cenário de aflição que Judá está passando, porque Senaqueribe não respeitou o acordo, Senaqueribe está vindo. E estão desesperados, né? Primeiro confiaram no Egito, não deveriam ter confiado no Egito, confiaram no Egito, o Egito foi derrotado. E agora tentaram pagar tributo para Senaqueribe, só que Senaqueribe aceitou o tributo. Então eles desembolsaram, né, esse tributo, só que mesmo assim Senaqueribe não respeitou e continuou com seus planos. E aí os assírios avançam, né? Por quê? Porque não confiou em Deus, né? Se houvesse confiado em Deus, Judá não estaria aflita, né? Continuando, verso 9. A terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e murcha. Saron se torna como um deserto. Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas, né? Então, a gente vê aqui um cenário de terra arrasada mesmo, né? É como se os grupos inimigos deixassem a terra como um deserto. Agora, essa terra ela geme, essa terra desfalece, né? Os comentaristas, eles acreditam que não é literal o significado dessa passagem, né? Só que tem um sentido mais figurado, de que a esterilidade
é resultado da autoconfiança, né? E a produtividade é resultado da confiança em Deus. Então, quando se confia em Deus, a terra produz, mais ou menos nesse sentido. Mas quando o homem ele é autoconfiante, ele deposita sua confiança no próprio homem, né? Aí vem a esterilidade, a estiagem, né? Então, não confiaram em Deus e por isso eles sofreram, né? Mas isso acabaria, né? Haveria um momento em que Deus se levantaria em defesa do seu povo. E esse momento, né, a gente vai ver na aula que vem, no verso 10, do verso 10 ao verso 24, né? Então, meus irmãos, hoje foi breve, né? Acho que a aula que vem também será breve, mas a gente viu aqui que o profeta prometeu, né, que Deus ajudaria o seu povo, mas isso aconteceria quando o seu povo se voltasse a ele, né? E nós vemos a aflição contemporânea, o momento que Judá estava aflito. Por quê? Por conta das alianças que eles fizeram, por conta dos planos que eles fizeram, né? Sem o conselho de Deus e distante do conselho do Senhor mesmo, né? Confiando no próprio homem, confiando na sua força, né? E sofreram por isso, né? Sofreram, ficaram aflitos por isso. E no ano que vem a gente vai ver a resposta de Deus, né? Ao arrependimento, o povo vai se arrepender e o Senhor vai proteger o seu povo e trazer salvação. Alguém tem alguma dúvida? Alguma contribuição? Quando o pessoal quiser participar, pode ficar à vontade, gente. Se não, a palavra está com o pastor. Ué, vamos lá, tivemos uma boa aula aí, né? Essa lembrança do povo, né? Insiste em não se arrepender, tenta fazer acordos furados, né? É aquele tipo de paga, mas não leva, né? Senaqueribe dá o calote, mas a lembrança do Henrique foi muito boa, né? A gente vai ver o resultado do arrependimento, né? O povo deveria se arrepender logo, se voltar para o Senhor, né? São histórias da nossa vida também, né? A gente sempre deve ler a Bíblia pensando assim, que a história do povo é também a nossa história. Tudo quanto foi escrito para nossa orientação, para nosso conselho. E não tem como a gente não se ver um pouco também na pele, né? na face, nas histórias ali desse povo que insistia, às vezes, em dar cabeçada na rebeldia e padecia, né? Sofria por isso, né? Mais alguém quer participar? Eu só relembrar que realmente todos os textos de Isaías que a gente tem acompanhado aí, ela é sempre essa dicotomia entre juízo, o povo de Deus que se rebela, que é autoconfiante, confia ou no seu próprio militarismo, muralhas e coisas assim, ou confia em outros povos, né? A gente tem visto isso. E aí, como consequência disso, vem o juízo de Deus. E aí, insta-se, então, ao arrependimento, né? O profeta chama sempre ao arrependimento, e Isaías, o tempo todo, está fazendo isso. E o grande problema do livro de Isaías, assim, é que Isaías, infelizmente, sempre chamava atenção e o povo, em geral, não se arrependia, né? E geralmente se via as consequências da desobediência do povo, que, como a gente já citou antes, naquele tempo Israel não era só uma questão religiosa, Israel era uma nação debaixo de uma teocracia. Então, para que ela tivesse bom desempenho, para que ela tivesse prosperidade, isso estava atrelado à sua obediência. Não era uma relação de tomar lá da cá, né, como se pode pensar, mas é porque no Israel era diferente, né? A relação de Deus com o povo de Israel é diferente do que nós temos hoje, né? Ali era um governo de Deus. Então, por isso que a prosperidade estava sempre atrelada à obediência, né? Então, e aí a gente vê o profeta Isaías sempre repreendendo o povo, e o povo sempre passando por juízo, sem querendo se arrepender, confiando em outros povos. Então, são lições que a gente toma para nós, né? Muitas vezes, nós caímos nos mesmos erros. A gente olha o povo, bem como o pastor também falou, olha os erros do povo de Israel, mas
nós cometemos esses mesmos erros hoje. Às vezes caímos nos mesmos enganos, confiamos em nós mesmos, ao invés de depositarmos a nossa confiança em Deus. Mais alguém? Muito bem. Thalita ia falar? Não. Muito bom, meus irmãos, termos essa oportunidade de, ainda vivendo esse momento aí de afastamento, né, a gente poder ouvir a palavra de Deus, distantes, mas a gente vê a face aí, né,